Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes tarde do que nunca, para variar, tivemos probleminhas técnicos de conexão, de internet que fica picando. Logo hoje que eu estou aqui, vocês viram que eu estou estreando aqui, fazer uma transmissão ao vivo desse cantinho aqui da minha casa que eu montei para gravar minhas aulas, né, para gravar meus vídeos, para me comunicar com vocês, só não era online. Agora é online e a gente está apanhando um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho sinal positivo aqui da Milena, de que está tudo em ordem, que eu posso seguir com a live, que eu tenho aqui o. Ele está respondendo. Beleza? Vamos embora lá, pessoal? Então, primeiramente, live do Janeiro Branco em fevereiro, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Na quarta-feira passada, quando estava programada essa live, eu estive em São Paulo. E o trabalho que eu estava fazendo lá, ele acabou se alongando muito além da conta, então eu não pude voltar a tempo, tá? A gente adiou, peço desculpas por isso, mas acontece, né? Essas coisas, enfim, na vida da gente, enchentes, trânsito e tudo mais. Nosso assunto hoje, então, dentro dessa série de lives que eu me propus a fazer sobre Janeiro Branco, ou seja, o mês da conscientização sobre saúde mental, que enfim, o mês de janeiro é dedicado a isso, mas na verdade a gente deve estar, né, com essa consciência da saúde mental e emocional sempre, né? É um assunto perene para a nossa vida, ainda mais nos tempos atuais, com tantas, enfim, com tantos desafios, com tantas mudanças, esse mundo hiperconectado, esse mundo instável, com todas as cobranças que a gente tem, que a gente se faz por desempenho e tudo mais. Então, a gente veio falando sobre isso nas lives anteriores. E nesta última conversa sobre saúde mental, eu reservei esse espaço aqui, esse tema da positividade tóxica, excesso de positividade que acaba nos fazendo mal, né? Então, eu sei que é um assunto polêmico, ele é contraditório, como assim positividade fazer mal? A gente tem uma, enfim, uma noção de que a positividade, claro, só pode fazer bem. Mas a abordagem aqui vai ser quando a positividade ela é tão excessiva, ela é tão exagerada, que ela acaba surtindo o efeito contrário, tá? Então, é um assunto que eu abordei em algum momento no autoconsciente, em um episódio anterior, um episódio que eu curti muito fazer, em que eu aprendi muito, em que eu tive muitas reflexões, e quero então compartilhar esse assunto aqui com você. Como sempre, a gente abre no final para perguntas, eu vou fazer uma breve exposição de como é que eu vejo esse tema, do que foi que eu apurei sobre esse tema, quais são as considerações sobre esse tema. Lembrando, né, gente, que o meu papel aqui é o de repórter da alma, então eu não sou aquela profissional da saúde mental que tem essa especialidade. O meu papel aqui é sempre ir em busca de informação, procurar entender assuntos sobre os quais a gente tem inquietações, assuntos sobre os quais a gente tem dúvida, e trazer isso, compartilhar isso, seja no podcast, seja nos meus trabalhos, né? Meu trabalho mesmo é o de instrutora de meditação mindfulness, né? Você sabe que eu tenho um curso sobre isso, e é claro que a saúde mental é um tema fundamental nesse universo da meditação. A prática da meditação, ela é tida como um recurso que a gente tem para cuidar da nossa saúde mental, né? Mas vamos lá. Então, começando aqui, né? Quando é que a positividade faz mal? Como assim, né? A positividade pode fazer mal? É quando essa positividade, ou quando pensar positivo, vamos entender positividade como pensar positivo, tá?
é quando pensar positivo é uma coisa forçada, é uma prática forçado, é superficial e é simplista. E principalmente quando pensar positivo nega os nossos sofrimentos, nega as nossas emoções, as emoções negativas, né? Nessa situação, pensar positivo pode sim fazer o efeito contrário ao que a gente espera. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso é um exemplo bem comum. Então, coloque-se nessa situação, tá? Imagine que você acaba de passar por uma separação, tá? Uma separação de um relacionamento muito longo e você está absolutamente devastado, devastada, né? Foi um processo muito doloroso, é o fim de um sonho, é o fim de um relacionamento que foi muito feliz, no qual você acreditava muito, mas não deu certo, acabou, e então você está absolutamente devastada. Aí chega uma pessoa para você e bate né, a mão no seu ombro. Ah, pense pelo lado positivo, né? Agora você está livre para um outro relacionamento, ou pelo menos você saiu desse casamento com uma casa. Enfim, a pessoa procura ver o lado positivo da situação, né? E fala alguma coisa assim. Ela fala com boa intenção, de repente com a intenção de animar você, mas não é o momento de animar, né? Quem acaba de passar por uma situação como essa, quem está com o coração dilacerado por uma separação recente, não consegue ver nada de positivo nessa situação. Então, quando alguém tenta levantar a bola, tenta levantar nossa moral, tenta ver o lado positivo, né? O copo meio cheio da situação, isso absolutamente não funciona. A gente não se sente bem, né? Imagina você ser demitido. Você é demitido e sem absolutamente esperar por isso, foi uma coisa totalmente repentina, corte de uma empresa, né, o corte da empresa, você volta para sua mesa e está ali mal segurando as lágrimas, está realmente muito chateado, muito chateada, aí vem os seus colegas e juntam em torno de você e não, pense pelo lado positivo, você agora vai ter tempo para descansar, não, pelo menos você não vai mais, né, ver esse chefe tóxico, ou seja, né, são aquelas coisas, vamos ver o lado positivo da coisa, mas não é o momento, né? A gente, quando nós estamos numa situação muito dolorosa, quando a gente está ferido emocionalmente, essa positividade, ela não funciona, ela não levanta a nossa moral. E, pelo contrário, né, ela nos faz sentir, de repente, ainda pior, porque fica aquela sensação, poxa, ninguém está entendendo o que eu estou passando, né, não quero pensar positivo, isso aqui, enfim, não é o momento, né? As pessoas fazem isso meio que às vezes até, claro, por uma boa intenção, mas é, não é o momento de pensar positivo, não é o momento de vir com essa, enfim, com essa abordagem quando uma pessoa está em sofrimento, tem uma situação muito difícil que ela está vivendo. A melhor atitude é o eu estou aqui com você, estou aqui do seu lado, é você de repente nem falar nada, né? Só a sua presença já é uma coisa que conforta, já é você transmite uma segurança para a pessoa. Então, a positividade, veja, a positividade, o pensar positivo, é claro, não estou dizendo que pensar positivo é, não funciona ou que é inadequado, não. Vamos separar bem as coisas. Quando a positividade é importante, é necessária, é benéfica para a nossa vida, tá? Positividade, ok? Realmente, quando ela se traduz, quando pensar positivo eleva a nossa autoconfiança, né? Então, é importante para a nossa confiança, confiar em nós, confiar na vida, esperar o melhor da vida. Esse tipo de pensamento que se traduz nisso, em autoconfiança, confiança na vida, esperança de que as coisas melhorem, é uma forma de positividade saudável e é essencial para a nossa vida, né? Realmente, a gente precisa pensar positivo para, enfim, para criar coisas boas, né? Para ver novas possibilidades, para ver oportunidades na vida, para esperar o melhor da vida. Isso não se discute. O que está sendo discutido aqui, quando a positividade faz mal, quando a positividade é tóxica, é quando pensar positivo, né, o ato de pensar positivo, de falar coisas positivas para alguém, é uma forma de combater
sentimentos negativos ou sentimentos difíceis, tristeza, ansiedade, estresse, né, desencanto, desesperança, entende? Então, é uma situação em que pensar positivo, falar coisas positivas, é usada com a função de combater um sentimento difícil que a gente esteja tendo, de encobrir, de esconder, de reprimir um sentimento difícil que a gente esteja tendo. É nessa situação que a positividade acaba fazendo mal, acaba sendo negativa, né? Por paradoxal que possa parecer. Então, isso não funciona, né? Pensar positivo. Quando a gente vai pensar, você está pensando positivo, ou melhor, você está se sentindo mal com alguma situação. Essa situação, você acaba, né, de perder o seu emprego, ou você está com uma situação muito difícil na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e está doendo isso em você, você tá triste, você está preocupada, você está ansiosa, tá? Então, nessa situação em que há um sentimento muito forte, né, uma emoção é, que fragiliza, uma emoção que nos retrai, uma tristeza. Pensar positivo para encobrir, para camuflar esse sentimento, ou mesmo para combater esse sentimento, isso não funciona. Né? Se você está triste, funciona você dizer, não, mas eu preciso pensar positivo, eu tenho que sempre pensar no melhor. A gente pode até fazer um esforço, mas não funciona. A tristeza continua lá, né? A ansiedade continua lá, o estresse continua lá, a tristeza continua lá. Quando está doendo alguma coisa em nós, pensar positivo não vai suprimir aquela emoção. E, na verdade, cria-se um conflito dentro de nós. Por quê? Eu estou me sentindo mal, aí eu fico me dizendo que eu preciso pensar positivo, que eu preciso olhar melhor, que eu preciso pensar no lado bom de tudo isso, e eu começo a criar um conflito, porque eu não posso me enganar. Eu penso positivo, mas eu continuo me sentindo mal. Porque o pensamento, se o pensamento fosse capaz de transformar uma emoção, seria ótimo, né, gente? Mas infelizmente não é. Né? Uma emoção é uma coisa que tem outros motivos, é uma situação, enfim, emocional, e as emoções elas não respondem à razão assim, dessa forma. Né? Então, o que acontece se a gente se força a pensar positivo quando se sente mal? Né? A mente pensa positivo, mas ao mesmo tempo, mas não está funcionando, não, mas eu não posso me sentir assim, né? O que há de errado comigo? Né? Eu deveria superar isso, e não é o que acontece, né? Quer dizer, pensar positivo não muda esse sentimento. Então a gente começa a questionar por que estamos nos sentindo mal, a dizer que nós não deveríamos estar nos sentindo daquela forma, e aí a gente cria uma segunda camada de emoção. Então, a camada original de emoção é uma dor, é uma tristeza, né? É uma perda, é uma situação muito difícil que nos preocupa, a gente se sente mal por isso. E se a gente começa a se forçar a pensar positivo para sair dessa emoção e não sai, aí começamos a questionar, mas isso não está funcionando, eu não deveria me sentir assim. Ou seja, a gente vai ampliar esse mal-estar emocional que nós estamos sentindo. Estou olhando aqui a minha colinha, tá? Podemos até mesmo nos envergonhar do que estamos sentindo, ficar frustrados conosco mesmo por aquilo que estamos sentindo e não estamos conseguindo sair dessa situação difícil, dessa emoção difícil, né? E aí vem também muitas autocobranças, né? Puxa, eu deveria, né, ser mais resiliente, eu deveria reagir de outra forma a isso, tá? Então, tentar combater as nossas emoções difíceis no momento em que elas mais estão doendo, com pensamentos positivos, não só não suprime, não anula os pensamentos, as emoções negativas, como ainda as amplia por força o efeito secundário, a segunda camada de sofrimento que a gente cria, né? Em torno daquela dor
original. E a gente faz isso, né? A gente faz isso, em geral, tá? Ou a gente tende a fazer isso porque isso é um dado da nossa cultura. Então, por que que a gente faz isso? Né? Porque, de repente, hoje é tão mais difícil aceitar as nossas emoções negativas, é tão mais difícil aceitar as dores, as frustrações, a gente fica racionalizando, fica problematizando o que a gente sente. Isso nem sempre foi assim, né? Isso nem sempre foi assim. Isso é uma coisa da nossa era pós-moderna, da cultura da você tem que ser feliz a todo custo, da ditadura da felicidade, da qual eu já falei várias vezes no podcast, aquela ideia de que nós temos que ser felizes. É claro que nós todos buscamos a felicidade. Felicidade é algo importante para a nossa vida, né? Nós não estamos aqui para sofrer. É uma busca legítima de todos nós seres humanos todos, né, buscam sempre a felicidade, a plenitude, o prazer, estar bem, o bem-estar, isso é o que nos motiva a viver, né? Ocorre que, de uns tempos para cá, isso foi se tornando, né, quase que uma obrigação, é como se a gente tivesse que ser feliz a todo custo. O mundo está sempre nos dizendo que é preciso ser feliz, que a gente tem que ser feliz, né? Olha só, está todo mundo feliz, né? Você tem tudo, né, existem todos os recursos para a gente ser feliz. Então, isso é uma coisa nova, né? No passado, vamos pensar ali nos tempos mais primitivos da humanidade, acredita-se, né, os filósofos acreditam que o ser humano ele não tinha muitas razões para ser otimista, para pensar positivo, né, para ser muito, enfim, para esperar ser feliz, como a gente hoje espera. Porque a vida foi muito dura, né, para os nossos ancestrais. Havia muitas adversidades, muitos perigos. O ser humano, né, lá o ser humano mais, lá nos primórdios da civilização, era muito vulnerável a tudo, se sentia muito vulnerável a inimigos, às forças da natureza, que o ser humano mais primitivo sequer entendia, e muito menos tinha assim, expectativa de alguma maneira controlar ou se proteger daquilo, era tudo muito intenso, tudo muito grandioso na vida, na natureza, para o pobre ser humano que se sentia tão vulnerável e indefeso. Já na antiguidade, com a filosofia, na era de Platão, Aristóteles, né, quando o ser humano já começa a ter uma compreensão, uma capacidade de reflexão sobre a sua condição, sobre a realidade, sobre a relação com a natureza, enfim, com o desenvolvimento da nossa racionalidade, a gente passou a entender que, até certo ponto, o ser humano tem alguma autonomia. O ser humano é capaz de, né, ir em busca da sua felicidade. Ele não é tão vulnerável assim às forças da natureza, que, embora sejam grandiosas, mas o ser humano tem a sua racionalidade, tem a sua capacidade de autogestão, tem sua flexibilidade, sua inteligência, e, em certa medida, o ser humano pode sim, né, buscar a sua felicidade, apesar de ainda se ver, digamos assim, um tanto quanto vulnerável a forças que não têm controle, a circunstâncias da vida que não controla, né? Os estoicos falam muito isso, né? A gente não controla a vida, não controla o cosmos, não controla a natureza, os acontecimentos, mas até certo grau a gente tem autonomia de escolher o que fazer com aquilo. Tá? Então, na antiguidade se estabeleceu esse pensamento. Nós temos autonomia até certo ponto de buscar a nossa felicidade, de fazer a nossa felicidade. Então, começamos a pensar mais positivamente sobre nós, sobre a vida. E veio vindo até que na modernidade, né, enfim, que foi quando a razão começou a prevalecer, quando houve um desenvolvimento científico, tecnológico, mais importante, e isso vem vindo, quer dizer, hoje, né, nós temos tecnologia avançada, nós podemos curar doenças, nós temos recursos para fazer quase tudo que a gente quer, né? Ou a gente acha que, né, acha que tem todos os recursos para fazer tudo que a gente quer, também não é assim, né? Mas, enfim, nós temos uma noção, devido ao nosso desenvolvimento tecnológico,
cultural, de compreensão da natureza, a gente tem uma ideia de que pode controlar bastante, né, os fenômenos da vida. E surgiu também a ideia de que o homem é o senhor do seu destino, de que o homem, isso tudo na modernidade, né, nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa felicidade, então pensemos positivamente, porque afinal nós construímos a nossa felicidade, nós construímos a nossa realização, né? E então vem nesse crescente. E hoje nós temos essa ideia, essa cultura da felicidade, da que tudo depende de nós, né? Tudo depende de nós, a construção da felicidade depende de nós. Então pensemos positivo. E pensemos positivo o tempo todo, porque pensar negativo cria cria situações desfavoráveis, atrai coisas ruins, ou enfim, nos coloca em estados, né, emocionais negativos, ou a gente precisa ser resiliente, pensando negativo, você não vai ser resiliente. Então, existem todas essas ideias que foram bastante difundidas pela psicologia positiva, que é muito válida. A psicologia positiva se debruçou sobre o que é que as pessoas felizes, as pessoas bem-sucedidas fazem. Ok, é muito válido, mas isso acabou indo para um exagero. Nós, seres humanos, nós somos seres de extremos, né? É difícil a gente ficar no meio da coisa. Ou a gente vai para um lado, ou a gente vai para o outro. Então, vamos pensar positivamente? Vamos, e aí vamos negar tudo que é negativo, né? Vamos evitar o pensamento negativo, que é para não cair no baixo astral, vamos só pensar positivo. Não é assim, né? Com as coisas da nossa mente, da nossa realidade psíquica, quando a gente enfatiza um dos lados da coisa, a gente acaba caindo num grande paradoxo. Os paradoxos da mente, que eu já citei aqui também em outras lives. Que paradoxo seria esse, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente quer a todo custo pensar positivo para vivenciar situações positivas, para criar o que a gente deseja para a nossa vida, e em detrimento das emoções negativas, tá? De tanto pensar que eu tenho que pensar positivo, eu acabo caindo justamente no negativo. Eu começo a me criticar, a me cobrar por não estar pensando positivamente, percebe? Então a gente cai no paradoxo da mente. O paradoxo da mente é isso, quanto mais a gente tenta, né, uma coisa, a gente acaba, enfim, acaba tendo o efeito contrário. Eu penso tanto, quero tanto pensar positivo, eu quero tanto evitar uma situação que, de qualquer forma, eu acabo pensando nela e eu acabo encontrando aquilo que eu não queria encontrar. Bem, o que fazer então, né? Se essa ênfase em positividade, a qualquer custo, uma positividade, um pensar positivo que nega os nossos sofrimentos, isso não evita o sofrimento e, aliás, piora. O que fazer com isso, né? Então, o que Christine Neff, Brené Brown, Stephen Hayes, aqueles autores que eu sempre estou citando aqui no Autoconsciente, eles propõem é que a gente fique aí num caminho do meio, né? Que a gente tenha aceitação das coisas. Então, quando nós estamos vivenciando emoções negativas, quando nós estamos vivenciando uma situação difícil que provoca emoções negativas, o melhor é aceitar, quer dizer, reconhecer. O que é aceitar? E aí, no contexto do mindfulness, né, de que eu tanto falo, aceitação é o reconhecimento do que está presente na nossa experiência, na nossa realidade, tá? Então, eu estou triste, tá? Eu estou triste e se eu ficar tentando pensar positivo, eu não vou, enfim, eu vou criar esse conflito que a gente é, já explorou aqui. Não vai adiantar. Então, vamos reconhecer a nossa tristeza, aceitar que é um momento de tristeza. As experiências emocionais, elas são transitórias, elas não são definitivas, elas não são permanentes. Quando a gente vivencia uma tristeza,
aceitar a tristeza, nos acolher na tristeza é a melhor resposta para essa tristeza. Em outro momento, a gente pode pensar mais positivamente sobre essa situação, mas não quando nós estamos no auge da tristeza, né? Quando nós estamos realmente feridos ou muito sensibilizados por alguma situação que aconteceu. Então, o que esses autores falam, o que a psicologia fala, psicologia, né, a psicologia raiz, né, não positiva, mas a psicologia, enfim, que trata do que é ser humano de uma forma integral, dos sofrimentos humanos, o que a gente precisa fazer é realmente se recolher, reconhecer a nossa tristeza, é procurar suavizar a nossa tristeza, né? Procurar nos confortar ou buscar o conforto com um amigo, com alguma pessoa que possa nos dar apoio, é vivenciar aquilo, deixar que aquele sentimento ele passe por nós, ele nos atravesse e em algum momento a gente vai começar a sentir, né? Enfim, que aquele sentimento está passando, a gente vai poder pensar um pouco mais claramente sobre a situação, a gente vai poder buscar uma solução para aquela situação, mas pensar positivo simplesmente não é o que vai nos tirar dessa situação. Na verdade, a gente não deve negar as nossas emoções difíceis, né? O que todos esses autores que eu sempre cito recomendam e pregam, e eu mesmo lá no Autoconceito tanto falo disso, né? A gente precisa aprender a ter compaixão dos nossos sentimentos difíceis, deixar que eles passem e então, com mais clareza, com mais organização mental, a gente pode cuidar daquilo, daquela situação que nos faz tristes ou estressados, ou com medo, ou com o que quer que seja. Bom, e a aceitação dos infortúnios da vida também, né, gente? Tem mais essa daqui. Porque não, antes do sentimento existe o infortúnio, existe a crise, existe o problema, existe a situação difícil que provoca a emoção. Isso também faz parte da vida, né? A gente de repente achar que isso não deveria estar acontecendo comigo, né? Por que que isso acontece? Começar a questionar muito, por que que me sinto assim, por que que isso aconteceu? Isso também vai perpetuar esses sentimentos difíceis, né? Então, a aceitação das situações da vida que acontecem, que são da vida, dos infortúnios, das crises, das dificuldades. E a aceitação da nossa resposta emocional a essas situações, essa é a chave realmente para que a gente possa se recuperar dessas situações, superar essas situações com a plena aceitação da nossa humanidade, usando os nossos recursos para lidar com a situação de uma forma positiva, sim, mas lá na frente, quando a gente tiver em condições de pensar positivamente, de ver um lado bom na coisa, quando isso já for possível, né? Bem, eu deixo aqui algumas ideias e esse é o momento das perguntas, parece que já temos algumas perguntas aqui, então deixo aqui responder, né, as perguntas que surgiram, os comentários que surgiram. A minha xará, Regina Ermida, validar a dor do outro, creio que seja mais saudável emocionalmente. Exatamente, Regina. Né? É, quando nós quando nós temos uma dor emocional, nós estamos nos sentindo muito vulneráveis. E é muito importante para os seres humanos, né, para todos nós, serem acolhidos, né, na nossa vulnerabilidade. Essa é a melhor resposta. Então, acolher aquela pessoa que está numa situação difícil, que está numa crise, assim como a gente faria com uma criança pequena, né? Os nossos pequenos, quando têm um susto, quando se machucam, quando têm uma frustração e choram, o que a gente faz? A gente vai lá e acolhe, a gente abraça, a gente conforta, né? E a gente precisa fazer isso com os adultos também, e precisa fazer isso conosco, pode fazer isso conosco. Então, sem dúvida, Regina, validar a dor do outro, toda dor é legítima, toda emoção é legítima, gente. Não existe isso de, emoção negativa não pode, sabe? Toda emoção é legítima. E a positividade em excesso, ela acaba
deslegitimizando, que palavra difícil, a emoção do outro, ou a nossa, deslegitima aquela emoção negativa. Tudo na nossa experiência é legítimo, né? Então, com toda certeza, Xará, a Elisa, Regina, é correto aceitar o que estamos sentindo? Fale, por favor, um pouco sobre isso. Venho perceber que quando aceitamos, vou me cuidando mais, com toda certeza. Aceitar. Aceitar não é conformar-se, não é resignar-se, não é a gente ficar ali naquela dor, né? Chafurdar, não é isso. Quer dizer, a gente tem umas ideias assim meio exageradas sobre o que é aceitar. Aceitar não significa que você vai ficar paralisado naquilo para sempre. Não. Aceitar uma emoção difícil é simplesmente você parar, você trazer atenção para essa, prestar atenção no que você está dizendo e dizer para você: eu estou triste agora, isso está sendo difícil, né? Eu preciso de um tempo. Ou seja, é você reconhecer que existe uma emoção presente e está tudo bem. Quer dizer, aquela emoção pode estar lá. É humano que ela esteja lá. É humano sentir isso, né? Não há nada que a gente não deveria sentir. É da nossa humanidade sentir tudo, tá? As emoções negativas. Pacote no pacote, estão no pacote. Então, aceitar é isso, é reconhecer, é e legitimar. Não, é humano sentir assim. E procurar nos acolher, procurar minimizar, procurar atenuar, eu diria, procurar atenuar esse sentimento com aquilo que a gente acha nos dá um conforto, ou descansar, ou buscar uma palavra amiga, ou, enfim, buscar um conforto para a nossa dor, e não, né, um tampão para a nossa dor, e não um cobertor para abafar a nossa dor, né? Atenuar, amenizar a dor. Tá? Então, com certeza. E você disse que veio perceber que quando aceitamos, a gente se cuida mais, com certeza. Primeiramente, quando a gente aceita, tá? Nenhuma emoção é para sempre. Quando a gente aceita e não discute, não questiona e não fica ali racionalizando, eu deveria me sentir assim ou assado, aquela emoção, ela vai passar. Toda emoção passa. As emoções são um fenômeno passageiro, transitório, impermanente, tá? Então, elas diminuem. Elas podem levar um tempo, vai doer se eu tive uma perda, se eu tive uma decepção muito grande, claro que vai doer algum tempo. Dói muito no começo e vai doendo cada vez menos. Se a gente não ficar ressentindo aquilo, ruminando sobre aquilo, alimentando, né, pensamentos sobre aquilo, isso vai passar. Naturalmente passa, vai, talvez demore um pouquinho, deixe um restinho, mas vai passar. Então, quando a gente aceita, realmente aceitar é a chave para poder cuidar. A gente só pode lidar com aquilo que reconhece que existe, né? Então, é isso aí mesmo, Elisa. Adri Silva BR. Boa noite, alegria, um sentimento singelo, não viveria na constância. Outros sentimentos fazem parte até para nos entendermos os estados. A alegria a gente pode sentir e pensar muito positivamente sobre ela, tá? A alegria realmente é algo que quanto mais, melhor, né? Mas com esses estados negativos é que a gente precisa ter essa abordagem mesmo de uma aceitação, de um autoacolhimento. O tio Dan 38. Hoje eu busco entender quando os pensamentos intrusivos vêm procurar filtrar meus sentimentos, mas não é fácil. Estou entendendo aqui, tio Dan, que os pensamentos intrusivos provocam sentimentos negativos? Vem procurar filtrar meus sentimentos? Ou, não, você não está mencionando os sentimentos, vem procurar filtrar os sentimentos? Talvez, talvez você esteja se referindo realmente a esses sentimentos, pensamentos intrusivos trazem um mal-estar que tira você de um estado mais tranquilo, sereno? Com certeza, nós falamos de pensamento intrusivo numa live anterior, não sei se você teve a oportunidade de assistir. Essas lives estão ficando gravadas lá no YouTube, tá, gente? Lá no meu canal no YouTube.
Mas eu tenho também um episódio do Autoconsciente sobre pensamentos intrusivos, que esse é um assunto bastante, é um assunto vasto, sabe? Para a gente cobrir esse assunto com propriedade, isso só para entender, tá? Porque trabalhar os pensamentos intrusivos é algo realmente ainda mais vasto, né? Mas que requer ainda mais, digamos assim, mais tempo, mais reflexão e recursos também, tá? Mas se você não assistiu, não escutou esse episódio, tio Dan, então procure pelo episódio do autoconsciente quando pensamos o que não queremos pensar. Eu não me lembro o número dele exatamente, mas é só entrar com isso. Joga até no Google. Quando pensamos o que não queremos pensar, Autoconsciente Podcast, vai aparecer para você esse episódio e ele pode trazer uma luz, tá? Porque realmente os pensamentos intrusivos, pensamentos que não queremos ter, mas que temos de qualquer forma, trazem muito mal-estar. E a gente pode aprender a lidar com isso e minimizar esse mal-estar e realmente se libertar desse tipo de pensamentos. Por incrível que possa parecer, para quem sofre com pensamento intrusivo, é possível a gente absolutamente não se deixar perturbar por esses pensamentos. É possível, tá? Isso é todo um trabalho, mas que pode ser feito por qualquer pessoa, com o apoio de uma terapia, isso realmente é viável, tá? O tio Dan tem mais uma pergunta aqui, mais um comentário. Vem procurar filtrar meus sentimentos, mas não é fácil. Foi o que eu quis dizer. Filtrar os sentimentos é um linguajar, tio Dan, que eu não entendo. Se você puder explicar com outras palavras, tire esse filtrar os sentimentos, o que seria isso? Porque às vezes a gente usa uma expressão que é muito clara para nós, que é do nosso vocabulário, mas essa expressão pode não fazer tanto sentido para quem nos escuta, né? É o caso que eu estou não está claro para mim o que seja filtrar os sentimentos. A Maria J. Gon, na verdade, a pergunta é por que me sinto assim? Sim, a pergunta é por que me sinto assim? Quer dizer, você quer saber por que se sente assim? Ou é a pergunta que de repente você se faz? E essa pergunta, Maria, por que me sinto assim? Tá, eu acho que é uma pergunta que refletir, cabe realmente refletir sobre a razão dos nossos sentimentos. O que foi que disparou esse sentimento? O que é que está causando esse sentimento? É por que me sinto assim? Nos ajuda a entender. Mas sabe, quando a gente está no momento mais agudo da dor, essa é uma pergunta que a gente não deveria se fazer, porque é uma pergunta que vai alimentar toda uma problematização e ficar, sabe, dando voltas e tentando entender por que se sente assim e buscando uma solução para não se sentir assim, tá? É, e pode também se tornar esse porquê me sinto assim, acaba reforçando esse sentimento e a gente fica preso nele, né? Porque me sinto assim, eu me sinto mal, não deveria me sentir mal, porque me sinto assim, e a gente acaba perpetuando. Então, é sempre melhor resposta para sentimentos difíceis é acolher, é aceitar, é acolher. Em algum momento, quando não doer mais tanto, quando a gente começar a sair dessa situação que provoca a emoção difícil, em algum momento a gente pode olhar, talvez com mais distanciamento, a gente pode olhar e se perguntar por que que eu me sinto assim, por que que isso aconteceu, por que isso mexeu tanto comigo. Mas no momento em que a gente estiver um pouco mais, poder respirar um pouco, sabe? Não naquele momento em que a gente sente agudamente uma emoção. O melhor a fazer é realmente acolher, é realmente reconhecer e nos confortar ou buscar conforto para essa dor. Quando a gente melhorar, aí sim podemos procurar entender as razões desse sentimento. Temos mais uma aqui? O Lucas. Lucas, boa noite, pessoal. Minha pergunta é: quais os riscos de ter autoconfiança em excesso? A gente não tomar cuidados, né, com as coisas. Eu, às vezes, sofro um pouco disso, viu? Eu tenho um lado meio autoconfiante. Não, deixa comigo.
Não, vai dar tudo certo. Eu sou sagitariana, né? Sagitarianos são otimistas, sabe? Tudo bem que eu tenho um ascendente Capricórnio que dá uma segurada ali, opa, vamos com calma, não é bem assim. Mas ser autoconfiante é muito importante. A gente acreditar em nós, tá? Eu tenho um episódio também sobre isso. Ser autoconfiante, numa certa medida, é muito importante. Confiar em nós, confiar na nossa capacidade, acreditar no nosso potencial. Acreditar, não, eu posso ir lá, eu vou fazer, eu vou aprender, e vou dar meus pulinhos. Sim, é importante, tá? Agora, quando a autoconfiança é muito exagerada, é meio, sabe? Quando a gente assim acredita demais ou pensa positivo demais, não vai dar tudo certo, a gente não toma certos cuidados, sabe? De repente era para se preparar um pouco melhor, a gente não se prepara. De repente era para tomar cuidado com certas coisas e a gente não toma e acaba incorrendo em algum problema, algum risco. Então, autoconfiança, tudo que é em excesso, gente, tudo que é em excesso, até água em excesso faz mal, né? Tudo que é em excesso acaba criando situações difíceis para nós. Então, é importante ter autoconfiança, sim, mas sempre ter o pé no chão, sabe? Ter aquele senso de realidade, ter um pouquinho de noção de, bom, onde é que eu posso, sabe? Onde é que eu posso errar aqui, ou que perigos eu tenho, que riscos eu corro nessa situação, o que que eu tenho que olhar, com o que que eu tenho que tomar cuidado. É sempre bom, isso é sensatez, né? Isso é sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo, né? A gente pode, muito autoconfiante, a gente pode quebrar a cara algumas vezes, aí, opa, peraí, eu sei que eu tenho que tomar cuidado, a gente aprende a tomar cuidado. É preciso ter cautela na vida, né? A gente não pode, assim, né, desembestadamente nas coisas, porque pode dar ruim, sim, pode dar ruim. Tá, Luiz? Tá, Lucas? Mas eu sei como é que é, porque, de fato, é, toda vez que eu fui muito autoconfiante, eu tive problemas, viu? Então, a gente precisa aprender, né, a ter pezinhos mais no chão. Deixa eu ver aqui. Tio Dan, faço terapia hoje por ter assistido sobre pensamentos intrusivos. Na verdade, hoje eu procuro entender melhor e separar o que causa o sentimento ruim. Isso. É, o pensamento intrusivo, aquele pensamento que a gente não quer ter, a gente não precisa se agarrar a ele. A gente às vezes fica questionando por que que eu estou pensando isso? Eu não poderia pensar nisso, eu não deveria pensar nisso. E olha, e a gente alimenta o pensamento. E aí ele traz o sentimento. Então, para pensamentos intrusivos, o melhor é deixá-los ir, é assim, é não nos agarrar, não questionar, não ficar achando que isso é anormal, que é só conosco. Nós falamos aqui, né, no episódio do autoconsciente, na live sobre pensamentos intrusivos, da absoluta normalidade disso na nossa vida. Né? De certa forma, nós estamos conectados aí com essa nuvem de pensamentos de todos os seres humanos, o inconsciente coletivo da humanidade, né? As vibes. Então, se você ouve muito, se você vê muitas coisas ruins nos jornais, e você se liga muito nessa, né, na- em problemas, em dificuldades, não que a gente deva se alienar, não é isso. É importante é importante ter noção da realidade, tá? Mas a gente também não pode ficar ali muito, sabe, aqueles programas sensacionalistas que só falam tragédias. Então, tá acontecendo isso no mundo, tem uma guerra aqui, tem um problema ali, ok, a gente tá ciente, mas assim, se informe, conheça e tá de bom tamanho. Não ficar, sabe, querendo ver aquilo o tempo todo, ficar muito, nos afastar um pouco, né? Criar um certo distanciamento das coisas difíceis que acontecem no mundo, dessas vibes mais negativas ou pessimistas que estão por aí, porque isso acaba e também repercutindo na nossa mente. De repente, esses pensamentos estão ali, né? Em nós. A gente começa a se sentir mal também por conta de tudo isso. Então, precisa se blindar um pouquinho, sabe? E aquele comentário que não poderia faltar, sinto falta de você no Spotify. Gente, como eu disse, né?
podcast, eu precisei me licenciar do podcast, ter umas longas férias do podcast, por conta de uma série de situações da minha vida, profissionais, que estão exigindo muito a minha atenção. E essa fase, ela já está se encaminhando para o final, se Deus quiser, tá? Porque é uma fase de construção muito intensa, tem exigido muito de mim, e eu estou muito feliz com o que eu estou construindo, eu, meu filho Pedro, eu estou muito, muito feliz. É, é uma, enfim, é um trabalho que está ficando cada vez mais bonito, ele já existe, é o Encontrando o Seu Centro, é o meu curso, que a gente está sempre trabalhando e está saindo não, vamos ter, enfim, novidades nesse curso, vamos ampliá-lo, torná-lo ainda mais, enfim, interessante e maravilhoso para quem faz, com outras questões. Então, eu estou me doando muito para esse projeto. Estou me doando bastante para esse projeto, me envolvendo bastante com ele, e está sendo muito gratificante para mim, mas a gente tem, os nossos recursos são limitados, o dia só tem 24 horas, a gente precisa muitas vezes fazer escolhas, né? Renunciar a algumas coisas em benefícios de outras, a vida tem disso, tá? Está sendo para mim um grande desapego também, né? Está sendo um grande desapego, e desapegar é sempre bom a gente entender que, enfim, às vezes a gente se identifica tanto, tanto, tanto com algumas coisas que a gente faz, que nem imagina, nossa, se eu deixar de fazer isso, meu Deus, o que será de mim? Eu estou experimentando isso, sabe, gente? Eu estou experimentando, sabe, de repente, isso aqui precisa ficar um pouquinho guardado por um tempo, tá? E tá tudo bem, né? Isso não é o fim do mundo. É, em algum momento eu volto mais inteira. É importante no meu trabalho, é importante sempre estar inteira, sabe? Eu não sei, eu não sei ser metade. Eu não sei fazer uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Isso é muito difícil para mim. Eu gosto de estar inteira nas coisas. Então, logo, logo vou estar mais inteira, tá? Para retomar o podcast. Tá quase no final. Mais um pouquinho e eu volto, viu? Bom, pessoal, eu acho que acabaram as perguntas hoje. Temos mais alguma coisa aqui? Obrigada, Daniele. Muito obrigada aqui pela sua, Daniele Drummond, obrigada aqui pelo seu carinho. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Vocês sempre mandam palavras muito amorosas, de agradecimento. Eu é que tenho a agradecer a vocês, pessoal. Eu que tenho a agradecer pela confiança no meu trabalho, por vocês, enfim, de repente pararem, destinarem um tempo do seu dia, tempo que é uma coisa tão preciosa, tá tão escassa para todos nós, dedicarem um tempo para ouvir aqui, né, uma partilha. Eu é que preciso agradecer a vocês, viu? Carlos Jordana, Cardoso Jordana. Regina, autoconsciente é uma bênção. Traz paz a conchego, só tenho a agradecer. Eu é que tenho que agradecer a vocês, e o autoconsciente está aí, é de vocês, né? Está lá, e se Deus quiser, em breve eu volto para trazer um pouco mais de partilha para vocês. E eu vou ficando por aqui nessa nossa conversa, nessa nossa última conversa do Janeiro Branco. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Tira um tempinho para uma reflexão. A minha ideia realmente é compartilhar reflexões, nos levar a pensar na nossa vida interior, no que se passa na nossa mente, o que se passa nas nossas emoções, como é que nós estamos cuidando de nós, como é que estamos lidando com esse mundão aqui dentro, sabe? A minha intenção com o autoconsciente é essa, é nos levar realmente a cuidar de quem está aqui dentro, sabe? Cuidar de nós. A gente faz muita coisa para o mundo, né? Faz para o trabalho, e, enfim, a gente está sempre olhando para fora, fazendo as coisas para fora. Nós precisamos olhar para dentro e fazer coisas por nós, fazer coisas pela nossa vida interior. Isso é fundamental. E o que eu venho fazendo é no sentido realmente de chamar a atenção para olhar para dentro, né? Convidar você a olhar para dentro.
a reconhecer o que está aqui e cuidar do que está aqui, porque aqui é que está a plenitude, aqui é que está a nossa autorrealização, né? É nessa conexão com o nosso eu verdadeiro e autêntico, através da autoconsciência, né? Muito através também das nossas práticas, a prática de interiorização. Então, o meu trabalho gira em torno disso, e, esses momentos aqui no Janeiro Branco / Fevereiro foram partilhas no sentido realmente de nos fazer lembrar, de olhar para dentro, de olhar com amor, de olhar com benevolência sempre, reconhecendo a nossa humanidade, aprendendo a lidar com a nossa humanidade, porque só quando a gente souber lidar com a nossa humanidade, com a nossa vulnerabilidade, nós poderemos também, enfim, ter mais paz no mundo, né? Se a gente está em paz aqui dentro, nós podemos estar em paz também lá fora. E o mundo está precisando muito de paz, né? Vamos começar dentro, com essa paz que já está em nós. Vamos começar aqui dentro para poder irradiar isso, espelhar isso para fora de nós. Bom, pessoal, a gente termina aqui a nossa live. Agradeço por você ter estado aqui nessa partilha. E até breve. Nos vemos por aqui no Instagram, no YouTube. A gente continua se vendo por aqui. Ok? Um abraço para todos. Que vocês estejam bem. Boa noite.